Olá, boa tarde. Estou aqui já preparando o ambiente para recebê-los, receber o nosso querido Luiz Cláudio Figueiredo. Estou vendo que ele. Não, não é ele, é um outro Luiz que está chegando. Desculpa, está chegando. Bom, enquanto o nosso convidado chega, eu vou passar algumas informações para vocês. Primeiro que falar bem rapidamente desse canal de discussão, de encontro. Acima de tudo, essas lives são para que a gente possa pensar, para que possamos nos reunir e também um local de transmissão da psicanálise. Estão acontecendo aos sábados, às 16 horas. E excepcionalmente hoje nós vamos fazer duas lives. Eu vou conversar agora com o professor Luiz Cláudio Figueiredo sobre o setting virtual, que é um cenário que se apresentou muito forte nesse momento. E às 18 horas eu vou fazer uma live com o Christian Dunker, um querido colega psicanalista, que nós vamos falar sobre, afinal, o que é psicanálise, que tanto está se buscando nesse momento, né? E até, inclusive, peço que vocês se manifestem sobre a ideia de duas lives, se a gente pode pensar nesse formato, vamos com calma, vamos fazer uma live por sábado, porque isso tudo aqui é para ser compartilhado com vocês. Então, deixa eu voltar os óculos para ver se o nosso convidado já chegou, mas ainda temos tempo, né? Isso aí. Que sejam todos bem-vindos. Ok, as pessoas estão chegando, já já o Luiz Cláudio chega. As próximas lives, pensando no horário das 16 horas, né? Nós já temos os convidados, eu vou passar para vocês agora. Claro que depois eu vou publicando aos poucos, né? Mas no próximo sábado eu vou conversar com o Wilson Klein, um psicanalista da PUC, quer dizer, não um professor da PUC, é formado pela PUC, doutor pela PUC de São Paulo. Nós vamos falar sobre algumas faces da negação, algo que a gente está observando assim muito fortemente nesse momento. Opa, peraí que o meu convidado já chegou, Isto, pronto. Então vamos. Depois eu faço os avisos, tá? Das próximas lives. Não posso deixar o convidado esperando. Deve estar em. Isso. Olá. Professor Luiz Cláudio, muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Uhum. Se o senhor puder abaixar um pouquinho o seu celular, tá? Isso, agora está o seu rosto inteiro aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o convite, por sua disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento conosco. A hora que você achar que eu posso começar, você avisa, tá bom? Tá bem, então eu vou te apresentar formalmente, né? Apesar de você ser bastante conhecido. Luiz Cláudio Figueiredo, psicanalista, professor aposentado da USP, professor do programa de psicologia clínica da PUC de São Paulo, é membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, é autor de vários livros, eu vou mostrar 3 que eu tenho aqui comigo, Ética e Técnica em Psicanálise, onde tem inclusive um artigo sobre o setting, o tema que nós vamos tratar aqui. Tem um livro que eu acho que é obrigatório para todo mundo que estuda Melanie Klein, que é um livro que o professor Luiz Cláudio escreveu com a querida Elisa Maria de Ulloa Sintra. Melanie Klein, Estilo e Pensamento. E, por fim, eu vou mostrar um livro que eu estou usando muito agora na minha tese de doutorado, Elementos para a Clínica Contemporânea, Psicanálise. Um livro que o senhor trata do conceito de esperança, e eu estou usando esse conceito. Então é isso. Hoje
o convite, né? O seu nome, o senhor poderia falar de tantos temas, mas o que motivou pensar em convidá-lo para conversar sobre o que eu estou chamando aqui de setting virtual o isolamento social trouxe os atendimentos online como a única forma, né, de manutenção do setting. E eu lembro, em sala de aula, lá na PUC, que o senhor já comentou, muito antes disso tudo acontecer, que eventualmente o senhor já fazia alguns atendimentos por telefone. E aí eu liguei, né, a esse tema. E então é isso. A palavra é sua. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, Ana. Eu aceitei o seu convite, bem satisfeito, e agora estou vendo que, na verdade, eu vou falar sobre setting, mas vou estar falando principalmente sobre o que eu me entendo por psicanálise. Sim. E, na verdade, por que o trabalho que nós estamos fazendo com o atendimento remoto, ele, de uma certa maneira, preserva o que há de mais importante num trabalho psicanalítico. Então, de uma certa maneira, eu imagino que eu vou estar falando de um tema muito parecido com o que o Christian Dunker vai retomar daqui a algumas poucas horas, né? Por isso, eu intitulei essa minha apresentação de A Virtualidade do Dispositivo de Trabalho Psicanalítico. Porque a minha principal ideia, no fundo, é o seguinte: o trabalho de psicanálise é sempre com um setting virtual. O que nós temos agora de diferente é o atendimento remoto. Isso traz diferenças significativas sobre as quais eu pretendo falar um pouquinho. Então, professor, o senhor me dá licença só para eu marcar, claro, e até para, né, diminuir aí um pouco dessa coisa do dispositivo artificial entre nós. O senhor já levanta uma questão gigante e de tamanha importância. O setting virtual como algo permanente e, e agora essa interação mediada. Isso aqui já não só uma live, mas um curso, né? De uma certa maneira. De uma certa maneira. Então, veja só, Ana Silvia. Eu acho que essas diferenças que nós estamos vivendo agora têm uma história dentro da psicanálise, né? É claro que a psicanálise criada por Freud e exercida pelos freudianos do tempo de Freud era uma psicanálise com, digamos, um enquadre bastante bem estabelecido, muito conhecido por nós e que é fundamental, inclusive, na formação dos analistas até hoje. Agora, a problemática de elasticidade da técnica e do enquadre não é nada nova. Ela é tão antiga quanto, por exemplo, as obras do Sándor Ferenczi, já na década de 20, ou seja, um contemporâneo do Freud, que já havia trazido, e tem um texto importante com esse título, A Elasticidade, né? Tinha trazido a necessidade de nós pensarmos o setting de uma forma mais flexível, menos ortodoxa, menos rígida, né? Agora, essas mudanças no setting, tal como propostas pelo Ferenczi naquela ocasião, e que depois foram seguidas por muitos psicanalistas desde então, tinham a ver com a necessidade de nós adaptarmos as nossas técnicas aos adoecimentos de certos pacientes. Havia certos pacientes que o Ferenczi começou a atender, inclusive contrariando um pouco a ideia do Freud, de que dizia que só podíamos ou devíamos apenas nos restringir ao atendimento de pacientes neuróticos. Mas, enfim, pacientes precocemente traumatizados, pacientes que trazem, digamos, as marcas terríveis de traumas muito precoces, esses aí não se adaptavam ao enquadre padrão. E aí o Ferenczi viu que era necessário pensar na flexibilização, na elasticidade da técnica. Mais adiante, dentro da história da psicanálise, nós vamos ver esse tema da flexibilidade retornando simplesmente porque o psicanalista começou a ter que exercer o seu trabalho de psicanalista em settings muito diferentes. Ele começou a ter que ir a fazer psicanálise em hospitais, em UTIs, em situações completamente diferentes daquelas previstas pelo Freud. Então, nós temos novas frentes de trabalho
do psicanalista fazendo psicanálise, fora do enquadre padrão. Isso que veio a ser chamado pelo Winnicott de psicanálise modificada. E mais ainda, o próprio Winnicott fala assim, olha, tem horas que o psicanalista é muito importante, mas não para fazer psicanálise, para fazer uma outra coisa. E realmente, hoje em dia, Isso nós é tão temos muito... libertador, né? Pois é, pois hoje em dia nós temos muitos psicanalistas trabalhando completamente fora do setting e sabendo que eles não estão fazendo psicanálise, mas estão fazendo alguma coisa para a qual a sua habilidade de psicanalista, a sua escuta psicanalítica, a sua capacidade de pensar psicanaliticamente é fundamental. Eu, por exemplo, participo lá no Rio de Janeiro de um grupo chamado Travessia, que faz um trabalho que nós sabemos não é psicanálise, mas que é um trabalho que precisa ser feito, conduzido, orientado pela escuta psicanalítica. Então, isso daí tudo vai nos levando a repensar digamos, o setting, o enquadre, as técnicas, para dar conta dessa diversidade, essa ampliação das possibilidades do psicanalista. Bom, o que se ganha com isso? À medida que a gente consegue expandir a psicanálise para além do atendimento de neuroses e para além mesmo do enquadre psicanalítico, digamos assim, aonde se faz psicanálise para esses outros campos, a gente ganha muito no campo conceitual. Primeiro, a gente ganha uma distinção que foi proposta pelo André Green, que é uma distinção entre aquilo que varia, que pode variar, que precisa variar no atendimento, que ele veio a chamar de estojos de proteção, que é um dos nomes pelos quais a gente poderia dar ao setting psicanalítico, né? Então, o enquadre psicanalítico ele tem uma dimensão que é um estojo de proteção. Mas esse estojo protege o quê? Ele vai proteger... Agora. Pois é, ele tem que proteger o que eles chamam, o André Green, de matriz ativa. Matriz ativa, ou seja, que é o trabalho da psicanálise propriamente dito. Esse trabalho, ele precisa ser protegido, ele precisa ser garantido, precisa ser cultivado, e às vezes, então, para que ele possa ser feito, ele vai precisar de muitas adaptações nos estojos de proteção. Eu acho que essa é uma distinção muito importante, porque com isso a gente consagra a ideia da flexibilidade do enquadre. O enquadre pode e precisa ser modificado para garantir que o que se faça lá dentro seja psicanálise e, se não psicanálise estrito sensu, pelo menos esse algo diferente, mas que é alguma coisa que o psicanalista pode fazer a partir da sua formação, a partir das suas habilidades. Agora, eu acho... Diga. Só para fazer um comentário. A sua fala, eu acho que ela pode ajudar muito, muitos psicanalistas que foram resistentes a essa nova modalidade de atendimento. Eu acho que sim. Mas eu acho que ela vai ser importante também, porque nós vamos voltar a essa questão da virtualidade por um outro lado. Por quê? Porque, veja, um dos ganhos, então, dessa distinção que o André Green nos faz, aliás, eu gostaria de dizer que no sábado que vem vai ter, numa apresentação pública, mas enfim, é lógico, virtual, através do CEP, aquele Centro de Estudos Psicanalíticos, vamos ter uma apresentação do Fernando Ribarri, que é, sem dúvida nenhuma, o mais importante especialista e divulgador das obras do André Green. Então, eu aconselho muito que todo mundo assista essa palestra, esse curso do Ribarri, sábado que vem, através do CEP. Eu me comprometo a divulgar aqui. Vou entrar em contato com eles e me comprometo a divulgar. Tá bom. Então, eu acho que essa distinção entre o elemento variável e o elemento constante tem esse ganho, que consagra a distinção, consagra a elasticidade da técnica, mas eu acho que é preciso acrescentar alguma coisa. Eu acho essa distinção insuficiente em alguns aspectos, né? Primeiro, os estojos, ou seja, o enquadre, ele não é apenas protetor.
E falei que ele protege a matriz. Mas ele não é apenas protetor. Essa é uma função muito importante. Mas eu acho que os enquadres, eles devem servir como caixas de ressonância. Tudo que chega numa sessão de análise, seja presencial, seja remota, ela precisa ser amplificada, ela precisa ser registrada, ela precisa ressoar. Ela precisa ressoar e ser ouvida pelo analista, é claro, que é instruído para escutar, mas é também para ser escutado pelo paciente. Ou seja, é uma caixa de ressonância muito importante. E dentro dessa caixa de ressonância, que é o enquadre, há uma outra função, que é de permitir que os processos de simbolização se desenvolvam. Tem um psicanalista do Rio Grande do Sul, chamado Raul Hartwig, que sugeriu uma ideia muito bacana. Ele fala que os enquadres psicanalíticos são incubadoras de símbolos. Ou seja, quando se entra no enquadre psicanalítico, se inicia um trabalho psíquico importante no rumo da representação, da simbolização. Não é? Não apenas para compreender, mas para criar redes, digamos, associativas capazes de lidar, de transformar, de metabolizar as experiências emocionais. Então, é muito importante, para além da questão da proteção, essa função de ressonância e de incubadora de símbolos, não é? De processos de simbolização. Ou então, para usar também um outro termo do próprio André Guim, dizendo que o enquadre psicanalítico tem uma função metaforizante. Nós estabelecemos metáforas, não é? Entrar numa sessão é pensar para além daquilo que é meramente percebido, registrado, é desenvolver a nossa capacidade de pensar e de metaforizar. Isso por um lado. Por outro lado, quando ele fala em matriz viva, do meu ponto de vista, falta dizer que essa matriz viva também não é uma coisa unificada. Nós temos, pelo menos, duas maneiras de conduzir as estratégias do trabalho analítico. Que isso daí eu desenvolvi muito num livro recente que eu produzi, foi publicado em 2018, em coautoria com o Nelson Coelho Júnior, chamado Adoecimentos Psíquicos, Estratégias de Cura, é onde a gente propõe a ideia de que existem adoecimentos por ativação, onde se ativam angústias e defesas, e existem adoecimentos por passivação, onde se destroem defesas, onde há um colapso das defesas e onde a própria capacidade de fantasiar, de pensar, de desejar está sendo destruída pela raiz. São os chamados traumatismos precoces. Então, a própria matriz viva, eu não pensaria como o Green pensou, como uma coisa constante, unificada. Mas eu acho que tanto os adoecimentos por ativação quanto os adoecimentos por passivação podem perfeitamente ser trazidos para o enquadre da psicanálise, desde que modificado e adequado a cada caso, e de forma que o trabalho possa se desenvolver, seja presencial, seja remoto. Eu não estou aqui fazendo a distinção entre o presencial e o virtual, porque para mim, virtual é tudo. Para mim, eu vou falar por quê. Mas, enfim, o fato é que remoto ou presencial nós podemos lidar com esses adoecimentos e precisamos lidar com eles, porque hoje em dia, por exemplo, nós temos uma enorme quantidade de pacientes que chegam desvitalizados, entediados, com um tipo de depressão narcísica, que é diferente da depressão melancólica, enfim, e que nós temos condição de lidar com esses pacientes. É exatamente, aliás, o que você estava falando, que você está usando na sua tese, não é? Quando eu falo lá, naquele livro, naquele texto do paciente sem esperança, pois bem, é esse. É esse paciente desvitalizado, apassivado, sem fantasia, não é? Eu falo da impossibilidade desses pacientes desejarem
terem utopias, não terem, digamos, mais condição de desejar o melhor para si ou para o mundo. Agora, eu acho que... Diga, você ia falar alguma coisa, É Ana? que eu lembrei da minha É, amiga e sua ex-orientanda, aliás, atual orientanda, né? Ela está de novo, a Adriana Grandin, né? Que escreveu eu sobre sei. esses pacientes. E- Exatamente. Agora, o livro dela vai sair, né? Vai sair um livro bem interessante, que é a tese de mestrado, a dissertação de mestrado da Adriana, que é sobre o tédio, sobre diferentes modalidades de pacientes entediados e o que a psicanálise pode fazer com esses pacientes, que são exatamente dessa categoria dos adoecimentos por passivação, né? Que foram desvitalizados, a capacidade psíquica deles foi muito reduzida, foi quase extinta, não completamente. Não obstante, não é, eu vou dizer, apesar dessa diferença na matriz, operante na matriz ativa, tem alguma coisa que de fato permanece. Aonde quer que a gente faça psicanálise, nós vamos estar, de uma forma ou de outra, promovendo os processos de trabalho psíquico do paciente, fazendo com que eles trabalhem mais em termos psíquicos, ou seja, ampliamos a capacidade de sonhar, de criar, de fazer lutos, de fazer graça e de morrer, porque também morrer dá trabalho. Quer dizer, eu tenho um trabalho que é diferente do trabalho da perda e do luto, que é o próprio trabalho do morrer. Mas isso sempre na direção de processos de simbolização. Não é? Eu acho que essa é a grande questão da psicanálise. Como instalar capacidade ou ampliar a capacidade de simbolização, de representar e simbolizar suas experiências emocionais para que elas sejam transformadas em alimentos psíquicos, para que elas possam ser usadas para nos fortalecer, para nos enriquecer, para tornar a nossa vida melhor, mais interessante, não é? Ao invés de serem corpos estranhos a serem dejetados, a serem destruídos, porque senão tem um caráter intoxicante. Você ia me perguntar alguma coisa? Não, é que você Ou está não? falando e estou aqui É, associando. Você está falando o oposto do trauma, né? É uma possibilidade exato. de não traumatizar, vamos dizer assim. Exatamente. É, digamos assim, a desintoxicação ou a destraumatização de experiências, não é, que foram transformadas em corpos estranhos e muito perturbadores. Pois bem, uma outra distinção que é importante a partir dessa ideia de que há o estojo e há a constante, a matriz ativa, é de que para que a gente consiga manter os estojos, né? Porque não é um estojo apenas, eu falei, são várias possibilidades de estojos de proteção, de ressonância, de simbolização, para que isso daí possa ser instalado, às vezes em condições muito difíceis, muito diferentes, muito adversas, digamos, né? Onde a gente não tem um consultório. Hoje em dia é possível praticar psicanálise em hospitais, é possível praticar psicanálise na rua, é possível praticar psicanálise em ambientes muito, muito, muito diferentes daqueles com os quais a gente foi acostumado e para os quais foi treinado. Mas para que isso seja possível, é preciso uma coisa fundamental, que é o analista ter ele, dentro de si, condição de instalar um enquadre interior, que é também uma ideia do André Green. Né? Tem o enquadre que a gente instala, digamos assim, num plano intersubjetivo com nossos pacientes, a gente os convida para um enquadre, negocia um enquadre, instala um enquadre, mas a gente só consegue fazer isso se nós estivermos capazes de sustentar um enquadre interior. E aí a gente descobre uma coisa fundamental, que não apenas no atendimento remoto, isso vai ser muito importante, mas também nos atendimentos presenciais. É bobagem pensar que você constrói um consultório de psicanálise apenas alugando uma sala ou comprando um conjunto, colocando um divã e uma poltrona.
Ou seja, tudo isso Um pouco pode nos ajudar. Freud, né? Pois é, isso tudo pode nos ajudar por dar uma certa sustentação material, mas se não houver uma escuta analítica, não há psicanálise. A psicanálise, ela depende fundamentalmente do analista manter um enquadre interior, ou seja, uma disposição de mente em que ele possa exercer a sua escuta flutuante, aonde possa ser também convidado o paciente a fazer a sua parte, ou seja, a associação livre, seja presencial, seja remoto, é preciso que isso aconteça. Se isso não acontece, não adianta divã, não adianta poltrona, não adianta paredes do consultório, porque não vai haver psicanálise. Então, por isso é que eu digo, psicanálise depende de alguma coisa que é virtual. A escuta do analista. É isso que instala a própria situação analítica. É a partir daí que nós podemos convidar alguém a falar tudo que lhe vem à cabeça, a falar, a silenciar, a contar sonhos. Ou seja, aonde não há escuta analítica, também não pode haver, de forma nenhuma, um enquadre intersubjetivo aonde a análise vai ser praticada e aonde alguém vai ser convidado a, digamos, se deitar num divã ou ficar numa poltrona, enfim, fazendo tudo aquilo que nós precisamos que aconteça para que o nosso trabalho também possa acontecer. Você ia perguntar alguma coisa? Você ia querer comentar alguma coisa? A sintonia aqui tá boa entre nós, hein? Aparentemente, né? Aparentemente. O senhor Bom, falou da escuta, né, que é a principal ferramenta, a virtualidade, que me parece que está assentada nessa escuta flutuante, né? pois é, exatamente. Então, por isso é que eu falo, Ana, que o enquadre é sempre virtual, pois ele depende dessa nossa disposição de mente, dessa nossa capacidade de escuta e de pensamento psicanalítico, para podermos ter um acesso a dimensões inconscientes do que se passa entre nós e nossos pacientes, porque é disso que se trata. Não é? Mais do que ouvir histórias, nós estamos atentos àquilo que se passa entre nós e nossos pacientes e principalmente à dimensão inconsciente desses processos, desses fenômenos. Ou seja, isso daí é sempre um enquadre virtual, dependendo dessa disposição de mente nossa e, do outro lado, da disposição de mente para a qual nós convidamos os pacientes, que é correlativa à nossa atenção flutuante, que é a livre associação. Não é? Mas a livre associação, ela vai ser um convite permanente. Ela não se instala de uma vez por todas. Ela é um convite permanente na medida em que nós sustentamos a nossa atenção flutuante. É isso daí que precisa. Bom, quanto à questão do atendimento remoto, como você sabe, eu tinha comentado naquelas aulas lá, eu faço isso há muito tempo. Eu estava me lembrando que eu comecei a fazer um atendimento remoto de uma paciente que já estava comigo há alguns anos e que passou alguns anos na Itália. Ela teve que acompanhar o marido, que foi trabalhar na Itália. Isso foi em 2007. Em 2007, eu fazia o atendimento e, a partir daí, tive oportunidade de atender gente em vários lugares da Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares do Brasil. Em geral, eu atendia nessa época pelo Skype. Hoje em dia, eu uso outras plataformas, mas, enfim, o Skype continua funcionando. Mas o que acontecia? Não era muito complicado, porque eram pessoas que estavam em análise, que já estavam em análise há algum tempo, já há alguns anos, em alguns casos, e que pediam para continuar fazendo sessões comigo, ainda que já não tivessem mais podendo vir ao consultório por uma razão ou por outra. Também comecei a atender pessoas, por exemplo, que tinham filhos, mulheres que tinham filhos e passavam um período, enfim, sem poder vir ao consultório, e aí também eu fazia o atendimento remoto. De qualquer maneira, eu acho que é uma grande diferença esse
entre esse atendimento remoto que eu fazia a pedido das pessoas, e que era um caso ou outro, então era uma sessão ou outra, ao longo da semana, sei lá, atendia 3, 4 sessões remotamente, né, fazia várias sessões com a pessoa. Hoje, a partir da pandemia, a coisa muda completamente de figura, porque agora todos têm que fazer o atendimento remoto e aí passa a ser, digamos, uma obrigação. Não é? É universal, são todos os atendimentos ou pelo Skype, hoje em dia menos, mas pelo WhatsApp, pelo FaceTime, pela plataforma Zoom. Eu faço várias modalidades, dependendo do que a pessoa prefere, das melhores condições, né, para recepção. Mas hoje em dia é uma coisa obrigatória, universal, e, frequentemente, por ser obrigatória, é uma coisa que, no começo, pelo menos, pode criar algum tipo de atrito. Eu não tive muitos problemas com os meus pacientes, eu tenho apenas 2, que estavam mais ou menos no começo e que preferiram não continuar, porque eles tinham feito umas 2 ou 3 sessões e preferiram não continuar quando a coisa passou para remoto. Todos os demais, que são muitos, aceitaram perfeitamente. E teve gente nova chegando já em período de pandemia e já entrando com a maior naturalidade no atendimento remoto. É claro que a gente tem perdas, né? Eu vou falar disso mais adiante. A gente tem perdas e eu não queria ignorar essas perdas. Eu acho que quando a gente atende um paciente, ele se habitua com o nosso consultório, com a luminosidade do consultório, com o cheiro do consultório, com os barulhos que eu tenho portas e janelas anti-ruído, entra muito pouco, mas aí entra um pouco, né? Principalmente pio de passarinho. Não é? Os pios de passarinho, eles parecem que atravessam janelas anti-ruído, paredes, é uma coisa interessante isso. Mas o fato é que, frequentemente, a gente recebe esse tipo de estimulação muito atenuada, porque tem esses dispositivos anti-ruído, mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que receber alguém no nosso consultório, na nossa casa, é diferente de receber a pessoa através de uma tela. É muito diferente. A pessoa também, muitas vezes, até chegar ao consultório, ela pega o seu carro, ela começa a sessão frequentemente muito antes. Né? Antes de começar a sessão, a pessoa, quando entra no carro para ir para a sessão, já começa. Frequentemente, a pessoa chega, olha, vim pensando, não sei o quê. Ou seja, a sessão já começou. E também depois, ela tem lá um tempo consigo mesma, saindo, enfim, voltando para o seu carro e para o seu meio de transporte, né, escolhido. Então, não estou minimizando. A gente perde muita coisa. Não é? Nós e nossos pacientes perdemos muita coisa quando não podemos efetivamente nos encontrar, não é? Minimamente, dar aquela olhada, mesmo que vai até no divã, mas, enfim, olhar para aquela parede, para aquele quadro. Né? Eu tenho um belo quadro do Paulo Pasto na parede, então os pacientes que deitam no consultório ficam com o privilégio de ficar vendo um quadro do Paulo Pasto. Então, coisas assim é lógico que às vezes é perdido. Embora eu, quando atendo certas pessoas, elas me pedem para serem atendidas com imagem, onde eu coloco exatamente a câmera de uma forma que é como se elas estivessem deitadas no divã. Isso frequentemente acontece. Né? Tenho vários pacientes, outros preferem sem imagem. Quem senta na minha frente, enfim, fica olhando para a minha cara e eu para a cara da pessoa. Mas, enfim, eu acho que o que muda é que está sendo necessário, eu acho, que dentro desse período todo, a gente fazer ajustes permanentes no enquadre do atendimento remoto. Enquanto que o enquadre presencial seja o deitado no divã, seja o frente a frente, seja o lado a lado, porque também funciona. Há pessoas que não deitam no divã, mas sentam no divã. Sim. E elas ficam olhando para frente, eu fico do lado na minha poltrona, então a gente não fica muito se encarando, mas de uma certa maneira, com o rabo dos olhos,
a gente sabe que o outro está por ali, não é? Então, a gente... Que deitam e que dão uma olhadinha de vez em quando. Ah, tem de tudo. Mas, enfim, eu acho que esses enquadres remotos, hoje em dia, me parece que eles exigem mais uma espécie de digamos, reiteração permanente em que condições o trabalho pode ser feito. Muitas vezes, por exemplo, quando eu atendia antes, as pessoas sabiam naturalmente que elas tinham que estar num quarto privado, elas tinham que estar num lugar sozinhas, elas tinham que, enfim, elas procuravam espontaneamente criar condições onde o atendimento remoto reproduzia era muito parecido com o que elas viviam quando vinham ao consultório. Mas hoje, na medida em que a coisa virou essa obrigatoriedade generalizada, eu acho que nem todo mundo consegue, nem todos os pacientes sacam que precisam criar nas suas casas ou nos seus locais, enfim, porque alguns vão, por exemplo, eu atendo pacientes que preferem, onde se sentem confortáveis dentro do carro, na garagem do prédio, né? Porque a casa tem muita gente, a casa, enfim, tem uma certa confusão, ou, enfim, acham que a privacidade melhor eles têm dentro do carro. Às vezes uns descobrem sozinhos, outras vezes é preciso que a gente sugira, olha, vamos tentar criar uma condição de maior privacidade para que você se sinta mais à vontade. Alguns preferem deitar na própria cama. Sim. Eu sei que eles estão deitados, embora não os veja, mas sei que eles estão se deitando nas suas camas e aí A fazem conexão está condições travando muito um parecidas. pouquinho. Você Pronto, acha que vai cair daqui a pouco? olha, nós ainda temos um tempo bom, uns 20 Tá, ótimo. minutos, mas só Tá. aproveitando para avisar que a conexão, a live acabar pelo período normal de duração, a gente retoma em seguida para concluir o pensamento. Certo. Bom, então, o que eu estou dizendo é que é preciso estabelecer e restabelecer com uma certa assim, frequência os bons enquadres nesses atendimentos com muitos pacientes, embora outros descubram a importância, digamos, de condições mais favoráveis e mais, digamos, protegidas para fazer a sua sessão. Outra coisa que eu queria... Por outro lado, do lado do analista, também eu acho fundamental que a gente consiga, né, se manter. Eu tenho uma grande sorte, eu moro muito perto do meu consultório. Então, eu vou a pé. Eu saio do meu prédio e vou a pé para o consultório, onde eu chego em menos de 1 minuto, numa rua quase deserta, por onde não passa ninguém. Então, boto a minha máscara, vou para lá, para o meu consultório. Eu passo o dia no consultório. Isso me dá uma tranquilidade extraordinária. Eu sei que muita gente não pode fazer isso porque mora longe, enfim, não tem facilidade de acessar o consultório. Eu me sinto muito mais confortável fazendo todos os meus atendimentos dentro da minha sala. Eu trabalho com alguns colegas, mas os colegas moram mais longe, então não vêm. Então, nem os colegas, nem os pacientes, nem a secretária vêm. Eu fico sozinho, fico reinando lá na casa, que é uma casa relativamente grande. Então, para mim é uma delícia. Eu até posso andar um pouquinho por ali, mas na hora dos atendimentos eu vou para a minha sala, sento na minha poltrona e dali eu faço meus atendimentos. Por quê? Porque, embora eu esteja aqui fortalecendo a ideia do enquadre interno do analista, de exposição de mente, é claro que eu me sinto muito mais amparado se eu estiver na minha sala, na minha poltrona, na minha posição, podendo fechar meus olhos eventualmente, deixar os ouvidos absolutamente disponíveis para ouvir o que estiver vindo, às vezes com alguma visão do que se passa, né, se a pessoa quer imagem, mas frequentemente, quase sempre, aliás, sem imagem, apenas podendo prestar atenção exatamente como eu estaria fazendo numa sessão presencial. Eu acho que há problemas, no entanto, na instalação desse enquadre. Eu não queria passar
sem levar em conta isso. Eu acho que uma das funções, quando o Green fala do enquadre como um estojo protetor, eu acho que ele está falando de uma coisa que me parece muito importante. O que nos interessa numa sessão de análise é o mundo das fantasias, o mundo das lembranças, o mundo que pode vir através de palavras, de narrativas, de sonhos. Ou seja, afinal de contas, o que nos interessa é acessar a vida psíquica, a realidade psíquica e, particularmente, a realidade psíquica inconsciente. Ora, essa realidade psíquica inconsciente, ela ficaria muito prejudicada, muito inibida, quase que impedida, se nós deixássemos a realidade entrar de maneira excessiva. Então é por isso que os nossos consultórios, em princípio, têm, digamos assim, uma possibilidade, digamos, de se isolar em relação ao mundo lá fora. Né? Então, as minhas janelas anti-ruído, a minha porta anti-ruído, as minhas paredes me ajudam a deixar um pouco o mundo lá fora de fora, para que o que venha seja o paciente com suas fantasias de desejo recalcadas, com suas angústias, com seus medos, com suas esperanças ou desesperanças, ou seja, é o mundo psíquico, com seus afetos, né? Com seus afetos às vezes representados, mas muitas vezes sem representação ainda, né? Sem simbolização. Pois bem, se a gente deixa que o mundo lá fora entre demais, isso daí tudo fica muito prejudicado. A gente precisa criar o que o Green chama de alucinação negativa. Ou seja, é preciso atenuar, pelo menos, a presença do mundo lá fora para que o mundo psíquico apareça com toda a sua pujança, com todo o seu vigor. Ora, é muito difícil hoje em dia deixar o mundo lá fora de fora. Não é? Na verdade, nós vivemos uma realidade terrível e que ela é all-inclusive, não é? Porque ela inclui todos os aspectos da vida e ela inclui todo mundo, tanto os pacientes quanto nós analistas. Sim. Então, hoje em dia, eu pelo menos percebo que nenhuma sessão de análise começa sem que a gente pergunte ou fique sabendo como é que o outro está. Como é que o outro está, como é que a família está, ou seja, tem alguns dados dessa realidade, que é uma realidade compartilhada entre nós e nossos pacientes, que seria absurdo deixar completamente de fora. E essa é uma realidade tremenda, porque, primeiro, é uma realidade muito intimidante, ou seja, produz-se muito medo. E produz-se muita angústia. Ou seja, a realidade está cheia de muitas incertezas. A gente não sabe aonde é que o perigo está. A gente não sabe quem é que é portador de perigo. A gente não sabe se nós próprios já não somos portadores de risco para nossos familiares, né, com quem a gente convive dentro de casa. Então, quanto tempo isso vai durar? Então, o campo das incertezas é tremendamente grande. Os riscos, os perigos são muito sérios, porque envolvem vida e morte. Ou seja, temos aí coisas onde a realidade produz medos muito realistas e angústias realistas também, porque a gente se angustia com coisas que de fato têm a ver com as nossas condições de vida e com as nossas incertezas. E do outro lado, essa condição real com que nós estamos convivendo também nos impõe muitas perdas. Nós temos muitas perdas contínuas, não é? Além da gente imaginar perdas que virão, não é? Todos nós estamos empobrecendo. Sim. Todos nós estamos empobrecendo. Não é? O dinheiro que a gente tinha, por exemplo, para viajar, no dia que voltar a viajar, já não vale mais. Não é? Nós temos uma moeda altamente depreciada. Então, nós estamos empobrecendo, nós estamos perdendo oportunidades, nós não sabemos se e quando vamos retomar uma série de coisas que foram perdidas, provavelmente algumas perdidas definitivamente. Então,
nós temos também muitos fatores que produzem depressão. Mas também uma depressão motivada. Também seria absurdo negar as perdas que nós estamos vivendo. Eu falava, por exemplo, das perdas no próprio encontro analítico, onde a gente não consegue mais encontrar a pessoa, não consegue mais abrir a nossa casa, o nosso consultório para nossos pacientes, não consegue mais sentir, digamos assim, aquilo que é difícil de definir, que é difícil de colocar em palavra, mas a presença de um paciente dentro do consultório é completamente diferente da presença de um outro paciente dentro do consultório. Quando entra um e sai outro, muda o clima, muda a atmosfera. A gente sente isso nos poros, sente isso no olfato, enfim, a gente tem, digamos, perdas dessa ordem no encontro analítico. O encontro analítico ele fica empobrecido quando a gente não tem essa possibilidade, essa comunicação paraverbal totalmente primitiva, mas que é fundamental também quando a gente encontra alguém no mundo, um paciente, inclusive. Então, eu diria o seguinte, nós vivemos com uma realidade muito pesada entrando o tempo todo nas sessões. O que eu observo é que os inícios de sessão eles são muito marcados pela presença dessa realidade, seja nos seus aspectos de medo e angústia, seja nos aspectos de depressão. Mas são depressões motivadas, são angústias realistas e são medos absolutamente justificados. E quanto a isso, nós não podemos fazer muito. A nossa escuta, ela na verdade, ela tem que estar endereçada para além da angústia realista, para além do medo justificado e para além da depressão motivada. Por quê? Porque essas coisas todas, elas, afinal de contas, a todos nós em todos nós produz efeitos na nossa vida, digamos, subjetiva. Ou seja, e aí sim, nós vamos ter uma mobilização muito intensa dos nossos objetos internos, das nossas fantasias de desejo, das nossas fantasias de angústia, da ausência de esperança, porque pacientes, por exemplo, já traumatizados, obviamente vão viver esta situação agora de maneira diferente daqueles que não tiveram esse azar, não tiveram, digamos assim, esses percalços precoces na vida. Então, e aí que a nossa escuta vai ser essencial. Ou seja, eu converso frequentemente com meus pacientes, praticamente todos, sobre questões desta realidade que nos afeta a eles e a mim. Quase que inevitavelmente somos levados durante um tempo a falar um pouco sobre como é que está sendo vivida a situação, o que está aparecendo. Aliás, porque tem a questão sanitária, digamos, da saúde, digamos, física, mas tem a questão sanitária da saúde mental, que tem a ver com a vida política do país nesse momento, onde nós estamos tendo, digamos assim, questões seríssimas, onde o que está em jogo é a sanidade mental da nação, a sanidade mental, digamos, de grandes coletividades, não é? De todos nós. Pois bem, então tem coisas que meio que inevitavelmente vão precisar ser consideradas, conversadas. Mas o que eu acho interessante, Ana, é que a partir desses inícios, eu diria, as sessões começam muito parecidas. As sessões hoje começam porque quase todo mundo traz, e eu também deixo que venha, e posso também fazer o meu depoimento, digamos, as sessões começam parecidas tratando de assuntos que fazem parte dessa realidade compartilhada com suas dimensões angustiantes e depressivas. E, no entanto, né? Apesar de cada um viver a partir de especificidades, tem algo que é compartilhado, é coletivo. Pois é, exatamente. Mas veja, o que eu acho é que a partir do momento em que se estabelece o setting, ou seja, em que a escuta psicanalítica começa a poder novamente a retomar o seu reinado, ela começa a prevalecer, as sessões que começaram igual acabam de maneiras muito diferentes. Porque
cada história começa a vir. Cada psiquismo começa a trazer aquilo em que realmente ele se singulariza, em que ele se diferencia. E é maravilhoso. Aliás, é sempre assim. Eu sou um sujeito maravilhado com sessões de análise. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que existe é sessão de análise, um bom processo analítico. Mas é muito interessante ver como hoje, sessões que começam muito parecido, elas vão tomando rumo, elas vão enveredando, elas vão se aprofundando e elas vão mobilizando ideias, afetos, expectativas, medos, enfim, depressões, tédios, que são absolutamente singulares. E quando isso acontece, aí a gente vê que está conseguindo realizar um trabalho de fato de psicanálise. Porque nós estamos, afinal de contas, a serviço de alguma coisa muito singular, né? Porque a psicanálise tem a ver com singularidade. Então, são as singularidades subjetivas que envolvem paciente e analista que podem vir à tona e que, a partir de então, os trabalhos de elaboração, os trabalhos psíquicos, inconscientes e conscientes, que envolvem a elaboração das experiências emocionais e as mudanças de posição subjetiva, começam a acontecer. A gente vê isso em cada sessão. A gente vê isso em cada sessão, como ela evolui na direção de um trabalho psíquico mais desenvolvido, em que a gente consegue acessar a dimensão inconsciente da vida afetiva e cognitiva das pessoas, né, das pessoas que estão conosco, e nossas também, de tal maneira que as mudanças de posição subjetiva vão ocorrendo. Mas, enfim, tudo isso depende de nós podermos usar, sabendo que ele está perdendo coisa. Claro, eu não acho que uma sessão presencial é totalmente substituída por uma sessão remota. Mas eu acho que se a gente conseguir acreditar que o trabalho é fundamentalmente no setting virtual, que o enquadre que importa é o da escuta, é um instalado pela escuta psicanalítica, e isso daí é uma virtualidade em nós, e no que os pacientes podem responder a isso, a gente consegue fazer um trabalho de psicanálise efetiva, que não é absolutamente uma psicanálise, digamos, degradada, uma psicanálise de segundo time, não. Pode ser uma psicanálise altamente eficaz, enquanto psicanálise baseada nessa crença de que o nosso setting é sempre presencial ou não, é sempre o setting virtual. E é isso que precisa ser sustentado, cultivado, para que a gente possa continuar fazendo o que nos compete e o que nós gostamos de fazer. Muito. Porque não é uma obrigação, é o que nós gostamos de fazer. Quer dizer, isso é o que não pode se abrir mão, né? Disso absolutamente não se pode abrir mão, e eu acho que não precisa abrir mão. Né? A gente pode perfeitamente, quer dizer, eu acho que é uma questão de ajustando. Já teve situações, por exemplo, em que no meio do caminho, de repente, uma pessoa que está comigo há muitos anos falou assim, não, mas eu não aguento mais, já estou cansada de continuar fazendo trabalho virtual, ou pela internet, gosto muito de ir ao seu consultório, realmente, meu consultório é um lugar bem bonito, agradável, então eu entendo que ela gosta muito de vir para o meu consultório. Mas aí fomos ver como é que ela estava sendo atendida, quer dizer, como é que ela estava se colocando no atendimento. E aí a gente foi descobrindo que ela não estava se dando conta de que era preciso manter, durante o atendimento, a restrição de estímulos a que ela se submete de bom grado quando está deitada no meu divã. Quando ela está deitada no meu divã, ela não fica consultando o celular o tempo todo para ver se chegou mensagem, né? E o que acontecia é que ela ficava sendo atendida sem imagem. No caso dela, era completamente sem imagem. Mas eu sabia que ela estava deitada, ela mora num apartamento muito grande, com piscina e tudo mais,
ela estava na piscina, em geral, estava perto, assim, estava no jardim do Uhum. apartamento, na parte da piscina, posta em sossego, porque, enfim, ela mora só com o marido, não tinha nenhuma interferência maior. Mas ela, porque estava sendo atendida com o celular, ela deixava que todas as notificações chegassem, coisa que eu evito. Eu, quando atendo alguém pelo celular, eu Uhum. absolutamente eu restringo todas as notificações, não fico sabendo de nada. Se Sim. eu ficar recebendo notificação que chegou mensagem, chegou notícia, eu não vou conseguir me concentrar. Né? A atenção flutuante não sobreviveria. Não sobreviveria. Mas nela também, a Associação Livre não sobrevivia ao Sim. fato de que ela estava continuamente recebendo notícias do mundo. É. Então, foi possível, nesse caso, discutir com ela, olha, assim não dá. Como é que você está? Então, aí a gente acertou que era preciso que ela restringisse tudo aquilo que vinha de fora. Ou seja, aquilo que eu falava, a realidade é muito forte. A realidade que está vindo de fora, atualmente, vem com uma força tremenda. Então a gente tem que fazer um esforço para um pouco se esquecer dessa realidade, ou pelo menos não responder muito prontamente a ela, para permitir que alguma coisa diferente vá acontecendo. Então, Sem dúvida. isso daí é um caso em que foi possível e necessário reiterar, digamos, o enquadre, fortalecer o enquadre, refinar o enquadre do ponto de vista dela, para que ela pudesse. E aí a coisa continuou. E aí as sessões seguintes foram muito boas. Voltaram a ser sessões de análise, com coisas importantíssimas acontecendo em termos de elaboração de experiência emocional e reposicionamento subjetivo. Que É bacana. muito interessante quando a gente consegue, não é, Sim. digamos, reconduzir o processo de análise para o seu rumo, não é? Evitando o excesso de presença de uma realidade que é terrível. Tá. Professor, a live Diga. está completando o tempo, deve cair em Ótimo. breve. Hum. Você acha que a gente volta para o senhor concluir alguma coisa? Para concluir, não precisaria, Ana. Para concluir, não. Caso haja pessoas interessadas em perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, sim. Mas do ponto de vista do que eu tinha pensado em transmitir, por mim está tudo bem. Tá, então como ela está caindo e eu não quero, né, perder a Hum, oportunidade de hum, agradecer mais uma vez, foi um hum, presente imenso que o senhor deu hum, para todos nós aqui, hum, muito importante tudo que foi colocado. hum. O espaço fica aqui aberto para quando o senhor quiser voltar. E Muito bom, muito temos obrigado. o diálogo, que é muito importante para nós psicanalistas nesse momento, não Hum, distanciarmos. exatamente. E nisso eu acredito piamente. Tá Então, bom, então. Então me despeço de todos e agradeço novamente ao convite da Ana para fazer essa participação. Tá bom? obrigada. Eu Tá bom. queria só avisar que é terça-feira, a live estará disponível no YouTube, o endereço está aí na minha página, no Instagram. E hoje, às Hum, 18 horas, eu volto para mais uma live com o Christian Dunker. Vamos falar sobre a psicanálise, né, que está tendo aí um lugar de escuta pois é. importante nesse Hum, momento. hum. Tá? E é isso. Muito obrigada a todos que estiveram Tá bom. conosco. Até logo, então. Até Tchau. logo. Tchau.